eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Feche os teus olhos mais uma vez em oração. Querido Deus, tua igreja se posiciona diante desta palavra, que não é nossa, mas que é tua. E como teu povo aqui nos encontramos reunidos para cultuar tão somente o teu nome, invocar a ti. Já temos celebrado o teu nome através de louvores e nos alegramos, porque teu Espírito se move nesse ambiente, em nossos corações. E sabemos que estamos cercados, Senhor, com um muro de fogo, e as tuas mãos estão estendidas sobre esse lugar para a tua atuação e ação. Somos teus, o teu povo que se chama pelo teu nome, e aqui carecemos, necessitamos, precisamos de tua palavra. Fala aos nossos corações e realiza a obra que lhe apraz, aquilo que o Senhor deseja em nossas almas e nosso espírito. Em nome de Jesus é a nossa oração. Dizemos amém. Tome assento, por favor. Glória ao Senhor Jesus. Isaías, ele é conhecido como profeta messiânico, em contraste com Jeremias, o profeta das lágrimas. Ele gostava de chorar, Jô, mas ele chorava pelos pecados e pela tristeza, pela dureza do coração de Judá, o reino do sul, que não queria se converter. Eles não queriam se submeter à vontade de Deus, que era arrependimento, abandono do pecado, e tirar tudo aquilo que não prestava do meio familiar, dos seus lares, do meio dos relacionamentos, do meio da comunidade, do meio daquela nação chamada Judá. E Isaías chorava, porque Jeremias chorava porque Deus tinha revelado a ele qual seria o fim daqueles que não queriam se arrepender, por estarem com seus pescoços, suas cerviz, parte posterior do pescoço, endurecida, não queriam se reclinar em humildade, em obediência à voz do profeta que Deus tinha levantado, chamado Jeremias. E Isaías aqui, ele está profetizando também a Judá. Isso
740 anos antes do advento de Jesus a esta terra. E ele está falando aqui que no dia em que morreu este rei ali chamado rei Uzias, ele passa a ter uma visão naquele momento. É o momento em que ele está na presença de Deus. E quando nós nos colocamos na presença de Deus com o coração aberto, sem restrições, de forma incondicional, e no desejo de querer ver algo da parte de Deus, ou seja, ver aquilo que realmente nos sustenta, aquilo que revigora o cansado, o abatido, que dá esperança àquele que já não tem mais esperança, porque as circunstâncias são sufocantes e oprime a alma. Mas quando nós nos colocamos diante dele, no desejo de ouvir realmente a sua voz, o Senhor se manifesta. E ele conhece cada segredo, cada particularidade dos nossos pensamentos e do nosso coração. Então ele vem ao nosso encontro, porque ele encontrou um coração receptivo, um coração aberto. E principalmente naquele coração, e o próprio Isaías, ele faz uma pergunta: onde habita Deus? E aí ele diz assim, o Isaías mesmo responde: Deus habita no alto e sublime trono, mas ele também habita junto a um coração contrito, abatido, um coração humilde, um coração desejoso de ouvir a voz de Deus. Então a habitação do Senhor é junto a um coração quebrantado. E hoje nós, como povo de Deus, veja que nessa época do Velho Testamento, Israel, Judá, quando temiam o Senhor, a bênção do Senhor era manifesta, e a prosperidade, havia paz na guerra, não que não houvesse outras espécies de problemas, mas quando havia, o Senhor intervinha e o Senhor os ajudava, porque eles caminhavam na obediência dos mandamentos, dos seus preceitos, dos seus juízos, do seu querer. Mesmo nós caminhando na vontade de Deus, caminhando numa vida de separação da imundícia do pecado e dos valores que o mundo adota, em que nós dizemos esses valores não são bons para nós. Há muitas coisas que para nós é lícito, mas nem tudo nos convém como cristãos e como povo de Deus. Então nós nos abstemos, nós procuramos nos isolar destas coisas que o mundo nos oferece como um prato suculento e atrativo, mas que nos leva a uma indigestão e nos leva a embaraços, e em que nós somos apanhados por essas coisas, porque aí o nosso olhar se torna um olhar debaixo dos embaraços, e as nossas preocupações somente se voltam para baixo, e nós esquecemos de olhar para o alto, da onde virá o socorro. É interessante que quando, dada a batalha, dada a luta, dadas as guerras de Israel, quando perdia-se, o exército inimigo perdia essas batalhas, eles afirmavam que o Deus de Israel era o Deus das montanhas. E o salmista, ele escreve justamente sobre esse Deus das montanhas. E os irmãos que conhecem a nossa casa e sabem onde nós moramos, quando saímos na janela, na sacada, nós olhamos as montanhas. E quando nós miramos as montanhas, Javier, eu faço essa mesma pergunta que o salmista no Salmo 121 fez. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Aí ele dá a resposta: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu, que fez a terra.
não deixará vacilar os meus pés. Aquele que te guarda não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, e isso possa encher de esperança. O Senhor está me guardando. O Senhor não tosqueneja. O Senhor não dormita. O Senhor não está dormindo. Seus olhos estão abertos. Seus ouvidos estão abertos. Suas mãos estão estendidas. Eu estou na presença. Eu estou olhando as montanhas. Eu estou olhando os céus. Eu estou olhando toda a sua criação. E aí o salmista diz assim: o Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada, e o Senhor guardará a tua saída. Esse é o Deus que criou as montanhas. Isaías está diante do Senhor, desse Deus criador dos céus e da terra. E ele então diz que quando morreu o rei Uzias, alguns eruditos gostam de pegar essa colocação de Isaías, morreu o rei Uzias, como que o dia em que a nossa carne, a velha natureza, passa a ser crucificada na cruz de Cristo, na minha aceitação. A minha velha natureza, muitas vezes ela quer sair da cruz e se manifestar nos seus feitos. E muitas vezes nós falamos: será da minha maneira, será pela força do meu braço, não consigo carregar desaforo de ninguém, não suporto mais. Eu estou saindo da cruz. Quando eu vejo Paulo falando a carta aos crentes da Galácia, e ele diz no versículo de número 20 do capítulo 2, ele diz assim: já estou crucificado com Cristo. Paulo está dizendo: eu já estou crucificado com Cristo. Ele está dizendo: eu aceitei os cravos também ali na cruz, em minhas mãos. Eu aceitei também os cravos sobre os meus pés. Se eu estou crucificado, eu não tenho vontade própria, porque já estou rendido na cruz daquele que hoje é o meu Senhor. Se eu sou Senhor, eu sou servo e me submeto totalmente à autoridade da cruz, da autoridade de Cristo. Então não será pela força do meu braço, não será pelas minhas respostas arrogantes que eu mudarei um histórico de circunstâncias ruins que muitas vezes nós passamos, mas será pela submissão total na cruz, em que a minha carne no sentido da velha natureza pecaminosa, a natureza adâmica, caída. Aí Paulo acrescenta dizendo assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu. Não. Porque aí ele complementa e diz assim: mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Quando nós estamos na cruz de Cristo, nós temos a alegria de termos nós hoje como morada do Espírito Santo. Quando eu me referi à igreja, ou melhor, à nação de Israel, a nação ali de Judá, ou seja, o povo do Velho Testamento, o Espírito de Deus vinha, mas vinha com pequenas porções sobre alguns ali que eram separados para certas missões da parte de Deus sobre esta terra, escrevendo e já delineando a história de quem? Daquele que haveria de vir, que era o Salvador Jesus Cristo. Toda a história do Velho Testamento, ou todo o Velho Testamento, ele fala de Cristo, fala de um advento, fala de uma manifestação de um dia.
E aí quando nós vemos todo o Novo Testamento, a nova aliança feita no sangue de Cristo, em que nós estamos ligados a essa nova aliança, a aliança no sangue de Cristo, nós passamos a ser então, quando estamos rendidos, nos rendemos completamente, pelo processo do arrependimento, nós passamos a conhecer quem é Deus. Sem arrependimento não há salvação. Arrependimento, metanoia, mudança de ideia, mudança de pensamento. Se não houver mudança de pensamento, mudança de direção na tua vida, sentir realmente o peso do pecado. Isaías estava sentindo o peso do pecado. Quando ele vê a glória de Deus, e ele vê a manifestação angelical dos seres ardentes, porque serafins quer dizer seres ardentes. Aí se dizer, por que esse termo seres ardentes? Porque eles ardem de devoção ao Criador. É por isso que eles estão agora, nesse momento, e eternamente estarão em torno do trono de Deus. Eles fazem parte do séquito. O que é um séquito? É um cortejo real. Eles estão em redor do trono de Deus nessa hora, e eles estão nessa hora clamando também, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, que toda a terra seja cheia da sua glória. Quando Isaías passa a entender isso, ele começa a se olhar. Muitas vezes nós olhamos para A, para B, para C, para o pastor, para a denominação, para a igreja, e começamos a olhar os defeitos, as falhas, e de repente uma pequena pinceladinha de algo bom, na nossa crítica ácida. E esquecemos de olhar para a cruz. Esquecemos que somos miseráveis. Esquecemos que somos pó e cinza, e que um dia esse pó voltará para a terra. Mas esquecemos que a nossa alma, o nosso espírito voltará para Deus. E a escolha é nessa terra. A escolha é nessa terra. Viver a eternidade com Deus ou a eternidade sem Deus. A escolha é nossa. Ou seja, é muito sério a caminhada cristã. Então não será de qualquer forma, de qualquer maneira, que eu irei conduzir a minha vida. Será da maneira de Deus, não da minha maneira. Quando nós vemos Paulo falando ali aos crentes ainda da galáxia, capítulo 5, versículo 16. Ele faz um convite dizendo assim: andai em espírito, e não cumprireis os maus desejos da natureza humana. Enquanto eu ando no espírito, estou dizendo que eu estou na cruz. Enquanto eu ando no espírito, estou dizendo, estou pregado na cruz de Cristo. Enquanto eu ando, quer dizer o quê? Quer dizer o sentido de eu depender do Espírito Santo de Deus. Na minha oração, nas minhas decisões a serem tomadas, de ordem sentimental, de ordem material, de ordem profissional, de ordem estudantil, de ordem de relacionamento, o que veio a ser. Ah não, mas aí eu vou ser um crente chato. É melhor, irmãos amados, nós sermos quadrados, porque o mundo nos diz que nós somos todos quadrados, do que ser redondo e rolar para um lado para cá, rolado para lá. Não, nós temos um parâmetro. Nós temos uma regra de conduta e de fé. Escrituras sagradas. Pode ser antiquado, pode ser antiga as escrituras, pode dizer e de quererem dar definições das múltiplas definições que já ouvimos falar. Aí Pedro ele diz assim que pode, a erva murcha, né? As flores murcham, mas a palavra de Deus subsiste eternamente. Ele quer dizer que tudo isso que o mundo tem é passageiro, mas a palavra permanece. Então se essa palavra permanece, é a palavra de salvação. Quando Isaías está olhando, ele passa a admitir que ele é impuro,
e que ele habita em uma sociedade de impuros lábios. Ele está dizendo: eu sou pecador e eu habito no meio de pecadores, e eu tive esta visão da glória de Deus. E ele começa a se olhar. Quando, queridos, nós somos confrontados pela palavra de Deus, é o momento que nós conseguimos nos olhar, não pelo olhar do nosso semelhante, ou de um irmão da mesma comunidade que fazemos parte, mas pelo olhar de Deus, que nos leva a nós nos olharmos quem somos em Cristo Jesus. Quem somos em Cristo Jesus? Isso me faz lembrar Pilatos. Jesus está ali já açoitado, ali já está escorrendo nas vergas das chibatadas do soldado romano, com suas pontas do seu chicote, com ossos e esferas de chumbo. E o cuidado do soldado romano na hora do suplício ali, na hora de estar ali castigando o nosso Cristo, o meu, teu Cristo, ele tinha o cuidado de não chegar a dilacerar e a entrar nos pulmões aquelas esferas. Então ele tinha técnica da tortura. Jesus levou as nossas culpas na cruz. Ele levou as nossas culpas. Ele assumiu os nossos pecados. Era nós para estarmos aqui. Nós era para te sofrer a ira de Deus. Quando Jesus está pendurado, está no alto da cruz, ele já tinha sofrido toda a tortura psicológica, toda a afronta. Não vamos detalhar, mas ele foi cuspido, ele foi esmurrado, foi fechado os seus olhos e punhadas em cima dele. Ah, se tu é profeta, ah, se tu é filho de Deus, diz aí quem está te batendo. Cuspiram, enfiaram uma coroa sobre o seu couro cabeludo, espinho que os soldados tinham maior cuidado para confeccionar a coroa, porque aqueles espinhos eram venenosos, mas eles tinham habilidade de formar uma coroa. E enfiaram na cabeça do nosso Cristo. E aí o soldado não bastou, disse: não, vamos colocar uma capa, ele é o rei. Colocaram uma capa, zombaram de Cristo. E ele percebeu que talvez a coroa não está bem fincada. Então ele pega uma cana e começa a bater na cabeça de Cristo, do nosso Jesus. E aí ele é apresentado diante do povo, autoridades judaicas, povo em geral. E aí me vem a lembrança esse texto. Que fareis? Que fareis com Cristo? O que você vai fazer com Jesus nesta noite? Qual é a tua escolha? Andar na velha vida? Andar, continuar a saborear os pratos que o mundo te oferta? Caminhar em uma corda bamba, em que não se toma uma posição, se é cair para a direita, se é cair para a esquerda. Mas o escritor aos Hebreus diz que o meu olhar, o nosso olhar, deve ser olhar para o autor e o consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Nós conhecemos bem a passagem. Lá está aquele barco ali no mar da Galileia, o grande mar de águas doces. Os discípulos estão em apuro. Quanto de nós que não passamos por apuros? Talvez muita gente está passando por apuros e veio e disse: Deus, eu preciso de uma resposta, eu preciso de um direcionamento, e Deus está te dando. E aí de repente, lá pela madrugada, na quarta vigília, eles observam algo. E esse algo, esse ser, caminha
sobre águas. E eles começam a se apavorar. E eles começam a ter medo. E eles começam a gritar entre eles, dizendo: é um fantasma. E o pavor tomou conta deles. E aí vem a voz de Jesus: não tem mais, sou eu. Assim mesmo Pedro olha com muita desconfiança. E ele diz assim: se é o Senhor, permita que eu vá até a ti. Aí Jesus olha bem para os olhos dele e diz: vem. Pedro era pescador, mas por incrível que pareça, o cara não sabia nadar. Ele põe o primeiro pé, é sólido. Era alto, dava 1,20 m. A envergadura do barco dava para 13, 14 pessoas tranquilamente. Ele se segura, é firme, é sólido. E dado o momento, ele começa a afundar. E aí ele começa a gritar: Senhor, socorre-me! E Jesus está ali olhando ele e estende as mãos e segura Pedro, mas repreende-o: homem de pequena fé. Quantos que estão neste barco? O vento açoita, faz muito barulho, as ondas querem tomar conta do interior desse barco. O medo nos toma conta e achamos que é impossível. Aí vez o outro nós olhamos aqui, olhamos o Senhor, olhamos a palavra, ouvimos a palavra, olhamos para o Senhor, mas olhamos que: será que eu vou conseguir? E aí você tem coragem. E aí você põe os pés sobre a água. E naquele lapso de fé, você se firma e se diz: não, eu vou caminhar sobre as águas. E aí você começa a caminhar enquanto você estiver olhando para essa palavra e olhando para a cruz de Cristo. No olhar de Jesus, você está caminhando. Mas de repente você pensa assim e você diz no teu coração: é fundo. Aí você lembra e diz assim: não sei nadar. Porque aí vem os pensamentos e nós dizemos assim: será que vai dar certo? Será que vai ser transformado? Será que vai ser curado? Será que vai ser liberto? Será que vai acontecer? E aí nós começamos a afundar nos nossos medos. E segurou Pedro quando Pedro estava afundando. Disse: tu não vai afundar. Isso aqui serve de lição para você. Mas repreendeu o homem de pequena fé. Mas quando nós, queridos, passamos a crescer na fé, passamos a entender os mistérios que a nós é cabível sabermos e conhecermos. Hoje de manhã eu abri assim as escrituras e comecei a ler, e me veio uma referência bíblica dentro do texto que eu estava lendo. Minha esposa estava preparando o café, e só um texto, um último versículo do capítulo 14 de Oséias. Aquilo ali foi tão impactante no meu coração, na minha vida. Eu me desmanchei em lágrima. Até dei uma disfarçada para a Ziza não me ver, apesar que ela sabe, se eu estou lendo e a lágrima vem, ela não fala nada, ela só glorifica a Deus. E o texto diz assim: quem é sábio para que entenda estas coisas? Para que entenda essas coisas. Prudente para que as saiba. Porque os caminhos do Senhor
são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Para muitos isso é palavra de tropeço, porque é a renúncia ao sacrifício da cruz. Há uma indiferença a essa palavra, em que se torna pedra de tropeço. Mas e os sábios? E os entendidos? Há uma promessa. Quem é sábio para que entenda essas coisas, prudente para que saibais, porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão por este caminho. Quando Deus abre o nosso entendimento às Escrituras Sagradas, o Espírito de Deus ilumina. Nós passamos a desejar caminhar nos caminhos santos do Senhor. Isaías teve consciência naquele momento de sua pecaminosidade, da sua impureza. Ele se olhou e disse: eu não sou nada sem esse Deus. Eu não sou nada sem olhar para esse Deus e recusar esta vida de impureza. Quando nós bradamos, cada um que teve a sua experiência pessoal na salvação em Cristo Jesus, certamente teve este momento olhando para os olhos de Deus, olhando para o Senhor Jesus e dizendo: sou impuro aos teus olhos, sou pecador, sou pecadora, mas se o Senhor me justificar pelo sangue de teu Filho Jesus Cristo, serei limpo. Isaías brada: os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. E naquele momento, a provisão do Senhor. O Senhor ordena que um dos serafins fosse ali num brasido, com uma tenaz, ou seja, aquele tipo de um alicate. É uma tenaz, é tipo de um alicate do ferreiro, do homem que trabalha com forja. Aqui nós temos um homem que trabalha com forja, e ele vai com aquela tenaz e ele vai tirar aquela brasa. E esse serafim, esse anjo ardente, arde por devoção e reverência e amor a Deus. Pega uma brasa. Como está o coração de Isaías? Reconheceu o seu pecado, reconhece que é pecador, está arrependido, precisa da provisão de Deus. Que Deus faz? Ordena o anjo, o serafim. Ele pega aquela brasa, e aquele anjo vem e toca os lábios de Isaías e arranca. E ele diz assim: tocou com uma tenaz, uma brasa tirada do altar, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto te tocou, os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. A palavra de Deus é como fogo. Ela vem, ela fala conosco, ela quer queimar, purificar a nossa consciência, quer limpar da escória o metal precioso. Aos olhos do Senhor todos nós somos preciosos. Quando você pega uma pepita da terra, ali da natureza, ela precisa, uma pepita de ouro, ela precisa passar pelo fogo. E por incrível que pareça, existem escórias na pedra bruta do ouro. E ela, o ourives, o que lida com esses metais preciosos, que o joalheiro, ele que fabrica o ourives, ele vai no cadinho, e ali, com a intensidade do calor, aquilo começa a derreter, e começa a haver a separação do que chama-se de escória. Vamos colocar a sujeira do metal, e aí ele derrama somente o ouro puro. Está ardendo a prova, meu irmão? Arde, queima,
Dói. É o processo de Deus na tua vida. É o processo de purificação, para que realmente possamos olhar para Deus e dizer que Ele é santo, 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 e nós nos rendermos aos pés dEle. Sem santidade ninguém verá a Deus. O escritor aos Hebreus, ele já diz assim: segui a paz com todos, segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Não venhamos nos enganar por tantos anos de sermos cristãos, por o teu nome estar num rol de membresia de uma igreja, por ser um bom ofertante, ou por ser uma boa ofertante ou um bom dizimista, por não adulterar, por não roubar, por não falar palavras de baixo calão, por não mentir. Não basta. Isso é simplesmente nós dizermos que somos religiosos, moralistas, e queremos cumprir todas as regras, mas no profundo do coração não há uma genuína conversão ao Senhor. Não há. Sermos religiosos, seguirmos uma tradição, seguirmos uns costumes, não vamos levar a nada, a não ser a própria perdição com garantia. Porque muitos estão nas igrejas, muitos assentados, e muitos anos, mas não tem uma experiência pessoal com o Espírito de Deus. Por isso que Paulo diz assim, ali quando escreve a carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16: andai em espírito, que vocês não vão cumprir os maus desejos dessa velha natureza que está guerreando. Há uma guerra, ela quer vencer você. Nós temos os nossos inimigos diários. O mundo quer nos tragar, o mundo nos odeia. Satanás, ele tenta como um leão rugindo ao nosso derredor, tentando buscar quem ele possa tragar, quem ele possa devorar. Mas o nosso eu muitas vezes quer sair do trono de Cristo. O nosso eu tem que estar crucificado diariamente. Deus sabe como é que está o teu relacionamento conjugal. Deus sabe como é o teu relacionamento com teus pais. E você que é pai, que é mãe, o teu relacionamento com teus filhos, com teus netos. Não adianta nós querermos muitas vezes cobrir os nossos erros, nossas falhas com a peneira, e querer mostrar uma cara de santidade e dizer: eu vou agradar a Deus porque eu vou dar uma boa oferta, eu vou fazer isso porque Deus vai se agradar. Deus não é negociante. Deus não precisa do teu dinheiro. Ah, pastor, mas e a hora? Deus não precisa do nosso dinheiro. Ele já é o dono. Nós não somos dono. Se o dinheiro vem, a posse vem, os bens materiais vêm na tua mão, é porque Ele foi misericordioso e te dá isso para que você administre para Ele. E isso chama-se o quê? Mordomia do dinheiro, mordomia dos bens. O que é o mordomo? É o camarada, a pessoa que é encarregada para zelar e cuidar dos bens do seu patrão, do proprietário daquela área, daquela mansão, daquele negócio. O que é nosso? O que é nosso? O que nos pertence? O que é nosso? O calçado? A vestimenta? O pão que não faltou na tua mesa hoje? O telhado que te cobre do frio, do calor, da chuva? É teu? Não. Ele te calçou. Ele te veste. Ele te põe o pão na mesa. Repare os lírios. Já se vestiram como a glória, na época da glória do rei Salomão? Não se vestiram igual não. O próprio Jesus falou: não se vestiram. E quando Jesus fala do lírio, Ele está falando do lírio que existia naquela área ali, que é um lírio maravilhoso, vestido de púrpura, aquele lírio que Deus criou. E se não, aí se você que está com essa inquietude pelas coisas terrenas, a solicitude da vida, aí Jesus diz assim: dá uma olhada nos passarinhos.
dos pássaros. Eles não fiam, eles não semeiam, não constroem armazéns. E o Pai do céu, no outro dia, já tem um alimento para eles. Já tem. E agora, meus irmãos, vamos pensar um pouquinho aqui. Preste atenção aqui. Vamos pensar um pouquinho aqui. E os passarinhos agora? Agora. Talvez lá você tenha uma árvore lá na tua casa. Onde eles estão agora? Aí você diz, pastor, é noite, é escuro, eles dormem. E lá em casa eu tenho um casal de rola que mora do lado de casa, um casal de tico-tico. Vamos falar dos meus tico-tico lá para vocês. Essa hora eles estão dormindo. E já tem os filhotinhos. Eles já conhecem. Nos conhecem, eu e a Ziza. São mansos, é isso que eu quero dizer. Por isso que eles nos conhecem, né? Eles vêm próximo. Mas Ziza, minha esposa aqui, me diz uma coisa. Será que eles estão conversando essa hora? Quem sabe a tico-tica. Acorda o tico-tico. E diz assim: será que amanhã eles vão abrir a porta e jogar aqueles pães que eles jogam de manhã cedo? Aí o tico-tico diz assim: dorme, mulher, dorme. Ele sempre abre a porta e os farelos da mesa sempre ele joga na porta. Será que existe esse diálogo? Não. Eles sabem. Que o Senhor proverá. Que o Senhor proverá. Isaías queria mudança na sua vida. Talvez alguém, um ou outro, está dizendo: eu preciso de uma mudança radical. Radical vem de raiz. Então é das raízes. Porque conversão tem que ser lá das raízes. Não é uma conversão superficial. Não é uma fachada de crente. Não é carregar uma Bíblia debaixo do braço. Não é vir frequentemente nos cultos. Isso não é ser crente. Isso não é ser verdadeiramente cristão. Ser cristão é amar o reino de Deus na terra. Ser verdadeiro cristão é eu não ter acepção de pessoas, amar o meu semelhante e desejar salvação. Um dia o médico me atendeu. Eu estava ruim, passei por aquela cirurgia. Nunca vi aquele homem. A maneira como ele agiu dentro daquele consultório, ali no corredor, antes de entrar no consultório. Deus me tocou o coração e Deus me deu uma palavra. E antes dele perguntar, ele perguntou para mim: no que eu posso ser útil para o Senhor? E eu vou e digo para ele: homem, antes de mais nada, quero dizer uma coisa. A tua atitude foi uma atitude humana, de um homem humano, e não apenas de um profissional. A maneira como você tratou as pessoas lá fora. Eu olhei para o olhar dele e disse assim: o senhor exercita alguma fé em algo? Ele disse: sim, eu creio em Deus. Nasceu uma amizade naquele dia. E eu estava lembrando disso. E esses dias atrás me veio à mente o nome, a fisionomia. E dado momento na oração, eu comecei a chorar. A lágrima desceu. E eu comecei a desejar a salvação daquele homem, que demorou meses para ver ele. Mas eu comecei a chorar e dizer: Deus, salva esse homem, transforma esse homem. Eu me coloquei no lugar de um intercessor. E muitas vezes nós nos esquecemos de orar e de chorar por aqueles que não têm essa alegria que nós temos. Veja como o teu coração entrou dentro desta porta, nesse espaço interior. Veja como há um trabalhar de Deus no teu coração. Veja, isso chama-se amor de Deus. O amor de Deus pela tua vida, pela tua alma. Deus não nos prometeu, queridos,
uma caminhada de flores do lado esquerdo, de flores do lado direito. Aquelas árvores floridas formando aquele arco, e eu passo a caminhar. Maravilhoso, olha o colorido, olha o canto dos pássaros. Que coisa maravilhosa é caminhar com Cristo. Sim, mas tem dados momentos que tem só espinhos, em que parece que todas as flores murcharam, em que o sol não está brilhando e somente é o dia nublado, em que não há mais a brisa que me refresque, que perfuma-me pelo odor das flores e das plantas, mas um cheiro ruim. Mas se eu tenho um autêntico e um verdadeiro amor a esse Cristo, que me faz andar sim por momentos maravilhosos, em que Ele quer me provar naquele dia, o dia ruim, o dia do dia nublado, o dia do inverno, o dia da sequidão, o dia que parece que estamos sós, o dia que parece que ninguém nos ouve e ninguém nos entende, e que parece que ninguém nos ama e nos sentimos só. É nesse dia que o coração de Deus se volta ao teu coração. É nesse dia que Ele mede até onde realmente existe na expressão da tua boca e na expressão do teu coração. Eu te amo, Jesus. Se existe autenticidade nessa palavra, Deus quer corações com a terra fofinha. Ele quer lançar a semente da sua palavra para que frutifique no teu coração, na tua vida. Deus quer mudar histórias nessa noite. Entenda isso. Mas para tal eu tenho que admitir os meus pecados, aonde estou caminhando, aonde estou vivendo, no que eu estou fazendo, que a própria consciência, o Espírito de Deus, a palavra me aponta. Não é bom isso. Ninguém gosta de ser confrontado pela palavra. Ninguém gosta de admitir erros. Ninguém gosta, se eu te perguntar, quem gosta de admitir que errou, levante a mão. Ninguém levantou. Nem eu levantei, porque eu não gosto. Basta nós vermos o exemplo do primeiro casal lá no Éden, no paraíso, lugar de perfeição. Quando eles erram, quando desobedecem a Deus, a primeira coisa é medo. Medo de ser confrontado. Quando desobedece, a primeira coisa é fuga. Fogem de Deus. A primeira coisa é se esconder de Deus, achando que podemos nos esconder de Deus. E Deus não nos deixou, porque a iniciativa foi de Deus. Deus foi atrás. E não pensa que tu vai escapar das mãos de Deus, porque Ele ama você. Porque Deus conhece as nossas fraquezas, tenho eu dito já. Mas aí vem a pergunta de Deus: Adão, onde que você está? Adão, onde que você está? Deus, eu ouvi a tua voz e eu temi. Eu tive medo. Você comeu do que não precisava, né? Mas não fui eu, né? Foi a mulher que o Senhor me deu. Como quem diz, o Senhor é o culpado. Veja, escute isso. Muitos dizemos de nós: Deus é culpado de ter acontecido isso, porque se Deus intervisse, se Deus ouvisse, se Deus fizesse, se Deus respondesse a minha oração. Quantos de nós que não falamos isso um dia, pelo menos, na nossa vida? O mundo é feito de escolhas. Não adianta o calvinismo nos falar que nós não temos livre-arbítrio. Primeiro passo para ser um calvinista, tem que tomar uma decisão a ser calvinista. Então tem livre-arbítrio. Se é feito de escolhas, eu tenho que escolher. Isaías está dizendo: eu escolho estar na tua presença.
Eu aceito a purificação, a queima dos meus lábios impuros, da minha iniquidade. O que é iniquidade? É o pecado numa constância. Porque pecado todos nós pecamos. Mas quando nós admitimos o nosso pecado e confessamos para um abandono, não para meramente receber um alívio de consciência daquele momento. Muitas vezes falamos, perdoamos, mas não suportamos ver tal pessoa que nos magoou. E quando nós confessamos, nós temos um advogado. Veja que o Senhor intervém na situação de Isaías. Conhecei o coração de Isaías. Ele está admitindo que errou. Ele quer mais da minha glória. Ele quer mais, ele quer caminhar comigo. Manda o serafim, pega uma dessas brasas, pega tenaz e leva até a boca dele. Purifica ele de toda iniquidade e do pecado. Depois disso, não antes. Muitos querem, eu quero receber algo de Deus, eu quero receber aquela alegria, eu quero dar até uns pulinhos de alegria. Daí sai do culto. Nossa, que culto chato. Credo, fulano, você viu o sapato da fulana? Ui, credo, que mau gosto. E o irmão com aquela barba. Meu Deus, sabia que o culto lá. Mas espera aí. Quando o meu olhar, o meu coração, ele se volta para presenciar a beleza da manifestação da palavra de Deus naquele culto, eu esqueço, não consigo estar dirigindo o meu olhar para críticas. No meu coração já não há espaço de rancores. Tá doendo as provas, tá, mas fica do ladinho aí, espera eu aí do lado de fora, que é bem provável que eu vou sair deste culto. Vai continuar a prova, só que vou sair diferente, fortalecido, e eu sei como agir, e eu estou entendendo que isso vai servir para eu ter mais paciência. E eu sei que a paciência vai nisso produzir uma esperança. Essa esperança vai encher o meu coração da alegria do teu Espírito. E eu vou vencer. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, já vou encerrar nesse versículo: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Deus quer obreiros, obreiras, e é Ele que levanta para essa obra do fim. Isaías se posicionou diante de Deus, admitiu que estava pecando, estava distante da glória dele. A misericórdia de Deus se manifestou, a provisão do perdão se manifestou, e ele passa a entender o seu chamado, a sua vocação, e ele presta atenção à voz de Deus, porque a voz de Deus era: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Nós, plural, terceira pessoa do plural. É Deus falando a Jesus, é Deus falando ao Espírito Santo. Aqui a Trindade, o Senhor falando: quem há de ir por nós? Então disse eu, ou seja, eu me posiciono, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu me posiciono, eu quero. Qual é a posição nessa noite?
uma vida de santidade, uma vida íntegra, uma vida não parcial, mas vida imparcial de tudo aquilo que possa querer me afetar, mas eu ter a convicção na vontade de Deus, caminhar nesta vontade, não importa o que aconteça, o que venha a ocorrer, eu quero o Senhor Jesus, eu preciso do Senhor. Dizemos amém, irmãos?